Shalom. 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 A gente tem que ser exposto à palavra. Nós precisamos ouvir a palavra, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais cortante que espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, ossos e medula, e discerne o pensamento do coração. Às vezes a gente tem uma confusão dentro da alma e não sabe por quê. É porque a palavra de Deus ainda não penetrou no mais profundo do seu ser. Porque ela é mais cortante que espada de dois gumes. E ela penetra. E ela faz divisão entre alma e espírito. Você não fica nem fazendo confusão com alma e espírito. Você discerne a diferença, a distinção. Nós estamos na Parashá Vaigash, que é aproximou-se em português. Como o irmão falou, vai de Bereshit 44:18 a 47:27. A porção dos profetas é Ezequiel 37:15 a 28. E a porção do Berit Hadashá da Nova Aliança, Mateus 18:1 a 19:30, que nós comentamos ontem. E hoje nós vamos comentar sobre Bereshit. Não sei se você leu, mas na porção passada, José prova ao máximo seus irmãos, pressiona eles. Ele coloca o dinheiro de cada um de seus irmãos no saco de mantimento e a sua taça de prata no saco do seu irmão Benjamim. Vocês sabem disso, é verdade? Gênesis 44, de 1 a 2. Depois José deu ordem ao despenseiro de sua casa, dizendo: enche de mantimento e saco dos homens, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco, e a minha taça de prata porá na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. Assim fez ele, conforme a palavra que José falou. José vai pressionar seus irmãos. José não vê seus irmãos há mais de 17 anos. José não sabe mais como eles estão. O que aconteceu com eles? O que eles estão fazendo? Logo depois, já na parte da manhã, os irmãos de José partem do Egito em retorno a Canaã. Gênesis 44, versículo 3. Logo que veio a luz da manhã, foram despedidos os homens, eles com seus jumentos. E logo que eles partiram, José manda seu dispenseiro ir atrás deles. Olha, Gênesis 44, 4. Havendo eles saído da cidade, mas não tendo distanciado muito, disse José ao seu dispenseiro: levanta-te, segue os homens e alcança-os. Diz-lhes: por que tornaste mal pelo bem? Se põe no lugar dos irmãos de José. Eles não sabem quem é aquele homem. E aquele homem manda o seu empregado, o seu dispenseiro, ir atrás deles, com seu dinheiro no saco e com a taça de ouro do José dentro do saco de Benjamim. E manda perguntar a eles: por que tornaste bem pelo mal? Por que José faz essa pergunta? Porque ele pergunta a seus irmãos: por que tornaste mal pelo bem? José, na realidade, está querendo uma resposta de seus irmãos que deve ter permeado toda a sua vida. José deve ter sofrido com esse questionamento em seu coração. Uma pergunta que para ele não havia resposta. Ele pensava: eu nunca fiz mal algum aos meus irmãos, só o bem, e eu os amava. Então por que eles me odiavam e me venderam por mal para o Egito? Você para pensar.
José não sabia a razão pelo qual os seus irmãos o venderam. E isso deve ter ferido a alma dele profundamente, mais de 17 anos. Ele queria uma resposta. Por que que os meus irmãos, a quem eu amava, me venderam para o Egito, para o mal de minha vida? Essa era a resposta que, na verdade, José queria. O dispenseiro de José com seus soldados alcançam seus irmãos. E como José tinha planejado, o dispenseiro fez e falou, Gênesis 44, 5, 6, não é esta taça porque bebe meu senhor? E de que serve para adivinhar? Fizeste mal no que fizeste. Então ele, tendo-os alcançado, lhes falou essas mesmas palavras. Na verdade, José está experimentando, provando, humilhando seus irmãos. José quer uma resposta. Com a acusação de roubo, os irmãos de José respondem. Gênesis 47, 44, 7, 8. Responderam eles, por que fala meu senhor tais palavras? Longe estejam os teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que achamos na boca dos nossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Inclusive, com certeza de inocência, neste caso, eles vão falar uma coisa. Gênesis 44, versículo 9. Eles vão jurar, aquele dos teus servos com quem a taça foi encontrada, morra. E ainda nós seremos escravos do meu Senhor. O dispenseiro aceita a proposta deles e começa a procurar a taça do maior para o menor irmão e encontra a taça no saco de Benjamim. Com isso, assustados e decepcionados, são levados de volta à cidade no Egito. E são levados à casa de José, Gênesis 44, 14. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, pois ele ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Sabe por quê, meu irmão? Eles fizeram isso? Para se cumprir o que Deus, por meio de sonhos, falou a José mais de 13 anos antes, em Gênesis 37, de 5 a 10. Você, às vezes, recebeu uma promessa de Deus e está demorando, meu irmão, espera que há tempo para tudo. E quando Deus fala, Ele cumpre. Amém? Está lá, Gênesis 37, de 5 a 10. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiavam ainda mais. E disse-lhes, ouvi e peço deste sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam o meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Naquele dia estava se cumprindo mais de 13 anos depois. Às vezes você recebe uma promessa de Deus e acha que vai acontecer amanhã, mas Deus tem o seu tempo de preparação para que se cumpra aquilo que Ele quer. E às vezes nós não temos o quê? Paciência para esperar
como José o teve, para que possa receber a plenitude da bênção de Deus sobre a sua vida. José, Deus tinha falado com ele que a família dele se prostraria diante dele. E naquele dia, mais de 13 anos depois, eles estavam se prostrando. Será que eles lembravam desse sonho de José? Será que José lembrava desse sonho? Não sei. Talvez não. Mas um lembra. Quem falou? O Deus Todo-Poderoso. Às vezes Deus falou com você alguma coisa e você fica no teu coração, por que não aconteceu? Por que não aconteceu? Porque ainda não está no tempo. Sabe por quê? Deus não mente, meu irmão. Quando Deus fala uma coisa, Ele cumpre. Porque Ele tem poder para cumprir. Quando o nosso Deus fala, não tem quem possa impedir. Ele cumpre aquilo que falou. Por isso está escrito em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou havendo falado, não cumprirá? Não existe possibilidade de Deus não cumprir. Existe possibilidade de você sair da presença de Deus e não receber. Mas de Deus cumprir, não. Deus não volta atrás. Lá no Evangelho fala que os dons de Deus são o quê? Irrevogáveis. Judas morreu como apóstolo. Foi condenado como apóstolo. O interessante é que quando Deus fala, Ele não muda como o homem muda de opinião. Porque nós mudamos de opinião, não mudamos? Todos nós. Você lembra quando, há uns 3 anos atrás, você tinha uma opinião? Faz a comparação de uma opinião que você tinha 3 anos atrás com agora. Já mudou por causa de vários fatores. Já mudaram. Nem mudou, já mudaram. Várias opiniões suas. E digo mais, ainda vão mudar. Até a gente ser tirado da terra, a gente vai mudando, não vai? Mas Deus não, meu irmão. Deus não muda. Malaquias 3,6. Pois eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por que Deus não destruiu Israel? Porque Deus não muda. Israel mudou? Mudou. Mas Deus muda? Não. Por isso Israel não é destruído. Está vendo aí? Ó? Neste momento, José pergunta, pressionando seus irmãos em Gênesis 44, 15. Logo lhes perguntou José, que ação é esta que praticaste? Não sabeis-vos que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Então Judá se interpõe entre Benjamim e José e se oferece para, em seu lugar, ficar como escravo do homem que eles não sabiam quem era no Egito. Gênesis 44, 16. Respondeu Judá, que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Descobriu Deus a iniquidade de seus servos. Você já prestou atenção nisso? Descobriu Deus a iniquidade de seus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achada a taça. Quero dizer a vocês uma coisa. Quem peca é escravo do... Por isso que se eles tivessem roubado, eles seriam escravos. Amém? A Bíblia não fala isso? Nós cantamos aqui, né? Não sou mais escravo do pecado, porque o Filho me libertou. Ó, tá vendo? Só Yeshua para libertar. Por quê? Todos nós praticamos iniquidades. Todos nós pecamos. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Então, o que acontece? Ficamos escravos do pecado. Agora, meu irmão, olha, esse termo, descobriu Deus a iniquidade de seu servo. Ele está confessando o pecado. Ele está dizendo, ainda que ele não saiba quem é José, ele está dizendo
Quem é aquele homem? Ele está dizendo que cometeu iniquidade no passado. Ó, veja aí, ó. E que iniquidade foi essa? Ó, ele está confessando o pecado que eles cometeram no passado, vendendo seu irmão, que para ajudar, naquele momento ainda estava morto, porque ele não sabia que aquele homem diante deles era José. Então, a venda de um irmão como escravo é uma iniquidade, ou seja, quebra dos mandamentos de Deus, como descrito por Esdras 9:10. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos. Então, quando ele fala descobriu Deus a iniquidade, Judá está confessando que pecou, ainda que ele não tenha dito o que é para aquele homem. E Judá está começando a tomar consciência de que o pecado cometido e não arrependido e confessado, mais cedo ou mais tarde, nos atinge. Sabia disso? Pecado que você cometeu lá atrás, que não foi confessado e arrependido, um dia ele há de te alcançar. Amém? Muitos pensam assim dentro da igreja. Já ouvi isso. Eu cometi isso há muitos anos atrás. As pessoas acabam pensando que ao passar dos anos, o pecado caduca, ou perde o valor ou sua força. Isso não é verdade. Você pode ter cometido um pecado com 10 anos, está com 40. Se você não o confessou e não se arrependeu dele, ele vai bater na sua porta. E a palavra fala isso. Se fosse assim, se o tempo resolvesse, não era necessário o sacrifício de Yeshua, era? Não. Era só você deixar o tempo passar que você estava limpo. Só que não é verdade isso. Era só deixar o tempo passar. Esta maneira de pensar demonstra o quanto as pessoas não conhecem a natureza do pecado revelado na Bíblia. A igreja não conhece. Muitas pessoas cometeram coisas lá atrás. Ah, mas Jesus morreu por mim. Ele morreu por você. Mas precisa confessar pecado. Você primeiro precisa compreender que é iniquidade. Compreender que é pecado. E depois você precisa se arrepender e confessar. Rafael, mas já tem tantos anos, já sou até velho. Não importa, meu irmão. Se não bater agora, no dia do juízo, bate. Não terá pecado nenhum que não será punido. Ah, mas eu estou em Cristo. Sim, desde que você confesse e largue. Porque Yeshua não morreu no madeiro para você pecar e largar para lá. Não. Ele morreu no madeiro para ter a possibilidade do quê? Do arrependimento e do confessar do pecado. Para ser livre do pecado. Amém? Isso é uma ingenuidade, é um ledo engano, porque não é assim que está escrito na palavra de Deus. Veja lá em Números 32, 23. Mas se não fizerdes assim, estarei pecando contra o Senhor. Estarei certo de que o vosso pecado vos há de atingir. E o termo em hebraico aqui significa uma coisa que te atinge e te derruba. Mais cedo ou mais tarde aparece. Por isso que às vezes acontecem coisas, as pessoas não sabem nem o que está acontecendo. Ah, mas eu estou em Yeshua, estou em Jesus, você está? Mas você se arrependeu do pecado para que o sangue do Cordeiro te purifique? Ou você acha que aquilo não tem nenhum valor mais? Um dia ele te atinge. Pecou, o pecado um dia vai lhe atingir, vai te cobrar. E isso já havia sido ensinado por Deus no início para nós homens. Veja em Gênesis 4:7. Porventura, se procederes bem, não há de levantar o seu semblante, e se não procederes bem, o pecado jaz a... E o que é jaz? Batendo na porta. Hã? Batendo.
Está morto. Jaz, aqui jaz fulano de tal. Aqui está morto. A palavra está dizendo que você pecou, você está morto e o pecado jaz na sua porta. Olha aí, ó. Então não é assim como eu ouvi as pessoas falando. Jesus morreu, morreu. Derramou sangue, derramou sangue. A ressurreição dele é para justificação de arrependidos. Não é uma justificação generalizada. Se fosse uma justificação generalizada, o mundo todo estava livre. Concorda? Precisa de quê? De crer, de compreender o que é pecado para confessar e se arrepender. Senão o pecado vai bater na sua porta. Eu vi muita gente sofrendo dentro de igreja e não sabe por quê. Quem já viu? Hein? Muita gente. Ah, mas eu estou em Yeshua, não vale mais. Vale sim, meu irmão. Não é assim não. Se a morte de Yeshua, a ressurreição dele, perdoasse todos os pecados de forma geral, o mundo inteiro estava livre. E por que o mundo inteiro não está livre? Hein? Porque é necessário o quê? A parte do homem. Eu preciso compreender o que é pecado. Eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso me arrepender do pecado para que eu seja justificado por Cristo. Aí sim. Agora, se eu digo, larga para lá, já passou. Uma hora vai bater na tua porta. E se não bater agora, no juízo bate. Porque não haverá nada que não seja julgado por Deus. Então, você já imaginou, né? Então, o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo. Ou seja, o desejo do pecado vai ser sobre você. Isso está sendo falado em Gênesis, mas as pessoas não ligam para Gênesis. Fala que é figurativo, aí não entende. Só que Deus está dizendo que o pecado, ele cobra você. Lembra que Yeshua falou, eu estou à porta? É a graça, o pecado também está à porta. Só que Yeshua está à porta com vida. O pecado está na porta com morte. Por isso que jaz na porta. Yeshua veio para dar vida e vida em abundância. Então, se nós confessamos o pecado, nos arrependemos e largamos, aí vem Jesus e entra e ceia com a gente. Agora, se eu digo que isso é do passado, o que tem? O pecado vai me cobrar. Amém? Vai me atingir. E a vontade dele será sobre... Nem a vontade. A Bíblia diz o desejo do pecado será sobre você. Por isso que tem pessoa que não consegue parar de fumar, pessoa que não consegue parar de prostituir, não consegue parar de beber, porque o desejo do pecado é sobre ele. Porque ele não confessa, ele não entende. Ele, no fundo, acha que não tem problema. Eu tenho um testemunho disso que, para mim, foi muito forte. Eu fui muito viciado em cigarro. E o Senhor me converte. Ele não me tirou o cigarro. Por que o Senhor não me tirou o cigarro? Hein? Continuei fumando. Aí sabe olha o que eu pensava? Só não fumo perto dos crentes. Eu não sabia que isso era pecado. E continuei fumando. E um dia eu estava na faculdade, conversando com um cara que era muito amigo meu, e que era espírita de berço. Eu comecei a falar de Yeshua para ele. Ele ouviu, olhou para o meu bolso, tinha um maço de cigarro. Ele falou, muito bonito o que você está falando, Rafael. Quero ver você largar isso aí. Falou de cigarro. Aquilo foi como uma faca que entrou no meu coração. Fiquei muito triste. Cheguei em casa, vou dizer o que eu fiz para você. O cigarro no bolso, ajoelhei e falei, Senhor, eu não consigo largar o cigarro. Eu sou dominado por ele. Se o Senhor não fizer nada, eu vou morrer fumando. Confessei. Na mesma noite, ele me libertou do cigarro. O que ele está me ensinando? Rafael, você precisa
compreender que é pecado, confessar, para que aí eu entre e liberte. Isso é qualquer pecado. Senão o pecado vai ficar ali. E fica mesmo. E você não tira a força, não adianta. Eu comecei a investigar isso, eu comecei a ver que tinha gente que parava de fumar na força. Mas quem para de fumar na força, adquire outro vício, não adquire? O quê? Comida, bala, bebida. Por quê? O algoz obriga. O desejo do pecado vem sobre a pessoa. Isso é com qualquer coisa, homossexualismo, adultério, prostituição, seja o que for. É assim que é o mecanismo. E nós, para vencermos esse mecanismo, temos que entender primeiro que é pecado. Precisa haver um entendimento consciente. Isso está errado. Isso é pecado contra Deus. Confessar a Ele. Eu confessei a minha impossibilidade de deixar e Ele entrou com a sua destra e me libertou. Na mesma noite, Ele me libertou. Ou seja, o desejo do pecado não foi mais sobre mim. Porque eu não disse, deixa pra lá. Porque aqui tem muito tempo. Mas antes eu estava dizendo isso. Enquanto eu pensei assim, eu não fui livre. Enquanto eu pensei assim, eu não fumava perto dos crentes, e essa era a minha justiça, eu ficava escravo do pecado. Amém? Glória a Deus. É tudo que o inimigo não quer, né? Eu, quando trabalhava com deportação, palestrando, quando era nessa parte do arrependimento de pecado, eu manifestava. Pois é, ele não quer. Por quê? Eu posso estar até na igreja, mas preso. E está cheio de gente assim. Eu estou falando para você porque ministrando, às vezes manifestava demônio por causa disso. Porque a pessoa primeiro precisa ter consciência que é pecado. O mecanismo é mais ou menos assim: eu tomo consciência, entendo, me arrependo e confesso. Aí sim, aí entra o poder da graça, a misericórdia, aí você é liberto. Enquanto não compreender isso, pode expulsar demônio, pode fazer o que for. Por isso que Yeshua falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó, eu preciso ter consciência. Eu preciso compreender que aquilo é pecado. Eu não posso dizer, o que tem, todo mundo faz. O que tem, eu já fiz isso há muito tempo. Tem tanto tempo que eu nem me lembro. Meu irmão, ora ao Senhor, para que o Senhor te traga a memória. Porque o desejo de Deus é que nós sejamos libertos, livres. Yeshua não falou para aquela mulher, volte e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, ó. O Senhor quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. E às vezes as pessoas ficam presas na igreja sem compreender esse mecanismo. É tão sério que isso atinge uma geração. Atinge, destrói famílias, gerações. E nós precisamos compreender isso. Tiago explica muito bem, Jacó, né? Explica muito bem esse mecanismo do pecado. E nós precisamos ter a compreensão dele. Porque a partir do momento que eu compreendo, eu vou entender o que Deus condena e o que Deus não condena. E se eu faço ou fiz algo que Deus condena, eu preciso entender, me arrepender, confessar, para que eu seja livre daquilo. Ou isso perpetua na sua vida e no dia do juízo virá a cobrança. Amém? Não importa o que seja. Não importa o que seja. E o desejo do pecado acaba te dominando. Mas a Bíblia ainda diz assim: mas sobre ele é tu que deve dominar. Não é o pecado que deve te dominar. É você que tem que dominar o pecado. Ó. E quem está ensinando isso para a igreja? Quem está lendo isso, investigando isso dentro das Escrituras,
para que as pessoas sejam verdadeiramente libertas. Poucos, né, meu irmão? Isso é ruim. E Judá começa a entender também que descobriu Deus a iniquidade de seu servo. Olha só, descobriu aqui, não é no sentido de que Deus achou naquela hora ali o pecado. Não é isso não, viu, gente? Amém? Sabe o que descobriu aqui? Qual o sentido de descobriu? É o sentido de destapar, expor, exibir, mostrar, tornar público o pecado e a iniquidade cometido por qualquer um. Judá descobriu ali que todo pecado cometido em oculto será tornado público para a vergonha do pecador. Qualquer pecado, gente. Rafael, até aquele que eu cometi escondidinho em casa, na porta fechada, sim. Aquele também. E que vergonha. Eu sei, vai ser para vergonha mesmo. E é público, não é escondido não. Rafael, de onde você tirou isso? Da Bíblia. A Bíblia fala isso. Inclusive, sabe quem nos lembra disso? Yeshua. Yeshua fala para nós, qualquer pecado que tu cometeu, não confessado, não arrependido, será publicado. Você imagina? Todo mundo da sua família lá, vizinho, gente que você não conhece e gente que você conhece. Demônio e anjo. E vai ser tornado público o que tu fez. Você vai ficar envergonhado? Hein? Então trata de confessar pecado a Deus, meu irmão. Porque, ó, esse fato é relembrado por Yeshua lá em Lucas 12, de 2 a 3. Ó, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Então, o que Judá está falando aqui não é de descoberto, Deus descobriu agora. Não. É no sentido de tornar público, que todo mundo vai ficar sabendo. E Yeshua fala, mas nada há descoberto que não haja de ser. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Porquanto tudo que em trevas disseste, trevas aqui é no sentido do escondidinho. Você falou mal de mim escondidinho, eu vou ficar sabendo. Eu falei mal de você ali no cantinho, só no ouvido do meu irmão ali, que eu não vou falar o nome. Um dia você vai ficar sabendo. A hora, o assunto, o minuto, e todo mundo vai ficar sabendo, gente. Ó, nem oculto que não haja de ser conhecido, porquanto tudo que em trevas disseste, a luz será ouvido. Sabe quem experimentou isso? Quem? Você lembra? Quem experimentou? Ah? Rei Davi. O que Deus falou para ele? Aquilo que tu fez no oculto, eu farei à luz do dia. Os homens deitarão com a sua mulher, com as suas mulheres. À luz do dia. E o que aconteceu? Gente, presta atenção. Eu vou falar para vocês. Há muito tempo que eu não falo sobre isso. Existe uma corte celestial. Você pode ver isso em Jó. Você pode ver isso quando Deus fala, eu esqueço qual é o rei, o profeta que viu Deus reunido com miríades de anjos, e ele perguntou, quem vai ser espírito de mentira? Eu esqueço o nome do rei. Mas aquilo ali é uma corte legal. Deus, ele tem uma corte, e essa corte julga e decide sobre nossas vidas. Sabia disso? Há muito tempo que eu não falo sobre isso. E interessante que acima dessa corte está Deus. Por que eu digo? Simples, a Bíblia ensina que Deus mandou o profeta avisar o rei lá que ele ia morrer.
Arruma a sua casa aí, ajusta as coisas, paga as contas, paga a conta de luz, de água, que tu vai morrer. O profeta sai, o rei chora, clama: Senhor, tem misericórdia, eu te servi. Se arrependeu, chorou amargamente. Antes do profeta sair, Deus vai lá, fala com ele: eu estou acrescentando 15 anos à sua vida. Ó, o tribunal de Deus decidiu que ele ia morrer. Mas Deus usou de misericórdia, porque Deus está acima do tribunal. Ninguém pode questionar o que Deus fala. Você vê isso na Bíblia, maravilhoso. Um tribunal. Assim como tem tribunal na terra, tem tribunal no céu, meu irmão. E eles decidem sobre nossas vidas. Amém? Por isso que é bom ajoelhar e orar: Senhor, tem misericórdia. Ajuda-me a entender essas coisas. Não é? Então, assim, todo o pecado não confessado, essa corte celestial vai julgar e vai tornar pública. Você já percebeu como é que é o julgamento do homem? Tem um juiz, não tem? Tem o advogado de acusação. Você lembra de Jó? Estava Deus reunido e entrou quem? Aquilo ali é um tribunal. O diabo está fazendo função de quê ali? De acusador. Não é assim que são os nossos tribunais? Gente, presta atenção que o tio vai falar. Ó, sério. A terra é um reflexo do que há no céu. É um reflexo. É claro que a gente está caído, mas é um reflexo. Você quer ver como é que é? Quando Deus manda fazer o Mishkan, o tabernáculo, manda fazer igual o modelo que ele mostrou. Não é? Igual como está no céu. Quando faz o templo, é igual como está no céu. Tanto é isso que Yeshua entrou no templo, não feita por mão de homens, no céu, para santificar todas as coisas. Porque tinha pecado no céu também. Olha como reflete. Pecado no céu, houve pecado na terra. Jardim, Gan Éder na terra, é porque tem Gan Éder, jardim do Éden no céu. A terra é um reflexo do que tem no céu. Você quer ver como é que é? Por isso que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Porque como Ele governa no céu, nós governaríamos na terra. Deu para entender? Hein, gente? Gente, presta atenção. Entendeu? Então, a corte celestial vai julgar. Não tem juízo final? Se tem final, é porque tem vários anteriores, não é verdade? Se tivesse só um, não poderia ser final. Concorda? Entende o que eu estou dizendo? Só tem final porque tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o final. Deu para entender? Então, essa corte celestial vai julgar. Daniel viu isso. Jó viu isso. E você agora, e nós estamos vendo e aprendendo. Então, tudo, meu irmão, que acontece em nossas vidas tem um juízo sobre nós, um julgamento. Mas nós estamos em Cristo. Sim, se andarmos na presença de Deus como Yeshua quer, aí nós somos justificados sempre. Deu para entender? Amém, meu irmão? Então, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Porquanto, tudo que em trevas disseste, a luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete dos eirados será apregoado. Olha que coisa. Você já parou para meditar nisso? Veja também Lucas 8,17. Porque não há coisa encoberta que não haja que não haja de manifestar-se, nem coisa secreta que não haja de saber-se e vir à luz. Então, tudo que é oculto, tudo que é secreto, seja seu, seja meu, seja dos governantes, tudo será colocado
publicamente, para vergonha de quem cometeu. Visto isso, José não aceita escravizar a não ser Benjamim. Não é o vovodião, é o Benjamim. Gênesis 44, 17. Disse José: longe esteja eu de fazer isso. O homem em cuja mão a taça foi achada, aquele será meu servo. Porém, quanto a vós, subi em paz. Gente, se você ler com atenção, você vai perceber que José está provando os seus irmãos. É verdade? O que os irmãos dele fizeram? Venderam ele sem amor nenhum. O que ele está experimentando os irmãos dele? Se eles estão fazendo a mesma coisa, por isso ele reteve Benjamim, o mais novo. Que na época o mais novo era quem? Ele. Então o que ele faz? Eu vou reter, eu vou ver qual a reação deles. Então Judá, com medo, muito assustado e sob intensa pressão, expressa diante de José o amor a seu pai Jacó e a seu irmão Benjamim, coisa que eles não fizeram com José, demonstrando o quanto havia mudado nestes mais de 13 anos que se passaram. Demonstra claramente a sua preocupação e amor com seu pai e seu irmão, filho da sua mãe, da mãe de José, seu irmão Benjamim. E se coloca como escravo no lugar de Benjamim. O que ele fez? Amou mais ao próximo do que a ele. Então José começa a perceber que há uma profunda mudança no coração dos seus irmãos. Gênesis 44, 33 a 34. Agora, pois, fique teu servo em lugar do menino como escravo de meu senhor, e suba o menino com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o menino não for comigo, agora que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. José vê agora o mandamento de Deus escrito no coração de seus irmãos e expresso nas palavras de seu irmão Judá. Sim, José vê que em seus irmãos não há mais tropeço, não há mais aquele ódio que ele mesmo provou no passado, pois viu o amor naquelas palavras, exatamente como está escrito em 1 João 2,10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Olha que coisa tremenda. Ele começa a entender a mudança no coração daqueles seus irmãos. Com isso, José não consegue se conter. Ele só tem o desejo de chorar quando ele vê o amor expresso nas palavras de seu irmão Judá. Com isso, José não consegue se conter e se revela a seus irmãos. Porque agora ele viu que há amor. Será que há amor em nossos corações uns pelos outros? Será que nós estamos amando uns aos outros como José, como Judá falou? Então, como José vê esse amor, não consegue se conter e se revela a seus irmãos. Veja em Gênesis 45, 1 a 4. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer os seus irmãos. E levantou sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da tua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. É a mesma coisa que vai acontecer com Yeshua e Israel. Yeshua vai ter um particular com Israel, com a tribo de Judá, com a tribo de Benjamim, com a tribo de Dan. Vai ter um particular. E eles vão chorar como se chora pelo primogênito. E vai ser tremendo. Paulo fala que se a negação foi bênção para os gentios,
o que dirá a sua aceitação, senão a vida eterna? Então está marcado que quando eles aceitarem, quando eles reconhecerem em Yeshua, a vida eterna chega. Glória a Deus, meu irmão. Isso é tremendo. Lembra que eu falei que José, quando fez a pergunta, por que tornaste o mal pelo bem? Ele estava querendo uma resposta de seus irmãos, que deve ter permeado a vida dele toda. Porque vocês me venderam para o Egito, lembra que eu falei isso? O interessante é que não são os irmãos de José que vão responder essa pergunta, pois eles mesmos nem sabiam o porquê, não é? Mas o próprio Deus vai usar José para dar essa resposta. Veja em Gênesis 45, de 5 a 8. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pense aos vossos nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que ainda restam 5 anos, pelo que Deus me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós quem me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua terra, e como regente em toda a terra do Egito. A resposta veio de Deus, consolou o coração de José, mas não vai consolar o coração dos irmãos, porque quando Jacó morre, eles correm para pedir, falar que o pai falou que era para ele não maltratá-los, mas José não os maltrataria. José tinha a resposta de Deus, o porquê que ele foi vendido. Não foi pela vontade do homem, mas foi o próprio Deus, e isso só pode ser uma revelação de Deus, porque José não sabia disso. Então, aquela pergunta que José fez no coração a vida inteira, estava sendo respondida pelo próprio Deus na boca de José. Com isso se cumpre na vida de José o que está escrito em 2 Coríntios 2, de 7 a 11. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Então José perdoou seus irmãos, porque se José não tivesse perdoado, ia enchê-los de mais tristeza ainda, iria destruí-los. Mas José foi enviado para preservar a vida. O José foi enviado tipificando o Mashiach. Por isso que na cruz o Mashiach fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. José fala a mesma coisa: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fizeram. E realmente não sabiam, porque foi da própria vontade de Deus que José foi enviado. Foi da própria vontade de Deus que Yeshua foi morto no madeiro. Tanto é que Yeshua orou e falou: Pai, afasta esse cálice de mim, mas tão somente seja feita a tua vontade. E lá o profeta disse que aprove a Deus moê-lo. Então, meu irmão, da mesma forma que os irmãos de José o venderam, Israel e os gentios crucificaram o Mashiach. Mas para quê? Para que ele vá diante de nós e para preservar a nossa vida. Amém? Então, ele perdoa, porque se não perdoasse, o peso cairia sobre nós e seríamos destruídos. Por isso está escrito em Coríntios: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolar, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmei para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para, por esta prova, saber se sois obedientes em
tudo. Essa paraxá fala do perdão daqueles que nos ofendem. Aquilo que Yeshua falou. Amarás aqueles que te odeiam. Bendizei os que te maldizem. E orará pelos que te... Aí, ó. Essa paraxá fala disso. Yeshua resumiu a paraxá. Então, se tem alguém que te ofendeu e que você precisa perdoar e amar, porque não é perdoar. Eu perdoei, eu aqui e ele lá. Isso não é perdão. Imagina se Yeshua falasse isso. Senhor, eu os perdoo, mas eu aqui e eles lá. Deus ia nos destruir. Então, se você tem alguém que falou mal de você, alguém que traiu você, perdoe, porque ele não sabe o que faz. Amém? E nós temos que amar aqueles que não amam, porque amar quem nos ama é fácil. Agora, amar quem não nos ama, esse é difícil. Yeshua falou isso. Né? E que vantagem há? Os gentios amam quem os ama. Mas nós temos que amar os nossos inimigos. Bendizer os que nos maldizem. E orar pelos que nos perseguem. Por isso ele está dizendo, se quer saber que sois obedientes em tudo, e a quem perdoaste alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Mashiach, de Jesus, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então, se você não perdoar, você é vencido por quem? Quem te vence? O diabo. Eu não vou te dizer não. Se eu não perdoar, o diabo me vence. E eu quero terminar dizendo a vocês que Vaigashi é, na verdade, traduzido para o português como aproximou-se. Para mim, é aproximar-se mais de nosso Salvador Yeshua e, consequentemente, nos aproximar de nosso Pai Celestial. E, consequentemente, é necessário aproximar-se mais em amor daquele que nos feriu. E possamos dizer o que Yeshua disse em Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Shabbat Shalom. Amém, meu irmão?